2h48 da manhã. Começa o nosso preparativo aqui, arrumar a moto para fazer a viagem. A gente escolheu sair bem na madrugada mesmo, porque a gente está no verão. Estamos no verão, tá muito quente, muito quente. Até um pouco pro nosso conforto assim na estrada, né? Esse horário a gente vai evitar pegar trânsito, então assim a gente vai fluir bastante, embora seja de noite. Muita gente não gosta, né, de viajar à noite, mas eu particularmente eu prefiro, por causa do conforto mesmo, né? A temperatura, de não pegar trânsito, e aparentemente a viagem é mais tranquila, né? A gente está indo agora, a gente está fazendo uma viagem para Santa Catarina, do Rio de Janeiro para Santa Catarina. A gente vai fazer uma perna em Curitiba, são 840 quilômetros, só que a gente vai fazer um desvio por Atibaia, então a gente vai percorrer 940 quilômetros. Então esse é o nosso objetivo de hoje, rodar os 940 quilômetros de hoje e chegar lá no centro de Curitiba por volta de... a gente saindo daqui por volta de 3, então a gente provavelmente 12 horas mais ou menos a gente chega lá por volta das 3. Vamos ver. Então a gente vai fazer essa primeira perna em Curitiba, a gente vai dormir lá uma noite só, de hoje para amanhã, e aí na manhã do dia seguinte a gente vai fazer de Curitiba para Florianópolis. E a gente está com a moto abarrotada. Todas as malas estão cheias, mas no entanto não estão tão pesadas. Tênis, casacos, roupa de chuva. A gente está usando parca de moto até a prova d'água, mas a gente prefere colocar sempre uma capa por cima para evitar que entre qualquer resquício de água por qualquer lugar. 3h35, para ter ideia de como tá quente. Depois que terminamos de arrumar a moto, tivemos que subir para tomar uma ducha, porque tá muito quente. Agora a moto tá pronta para partir e é só botar a jaqueta, esquentar a moto e marcha. Vambora. Acabei de ligar a moto, olha a temperatura que tá marcando, 30,5, às 3h40 da manhã.
paradinha aí, primeira parada para tomar um cafezinho. A gente não avançou muito não, mas como tá muito cedo, a gente resolveu logo parar para já tomar um cafezinho da manhã. Batendo sono. Cafezinho com pão de queijo. Aqui a gente acabou de passar um pouco de Volta Redonda. A gente tá entre... acho que é Barra Mansa, não sei. (7h52), primeira parada para abastecer. Rodamos 362 km, estamos aqui na altura de Jacareí, em São Paulo. Essa perna a gente fez uma perna maior agora. A gente parou para abastecer, na verdade não precisava, tinha autonomia para 100 e poucos quilômetros, mas resolvi parar logo aqui para tomar um café também, esticar a perna. Jacareí, São Paulo, 7h51, 362 km percorridos. A escolha de ter saído cedo foi bom, cara, porque a gente veio, a estrada estava fresquinha, chegou a dar 22 graus, estava excelente, excelente. Agora que o dia está começando a esquentar, mas ainda está bem tranquilo, assim, 25, 26 graus, está bem suportável. Vamos ver daqui para frente, acho que a tendência é chegar ali perto de 30 graus, mas a gente já fez um bom trajeto aí, uma temperatura agradável. Foi tranquilo, né? Tava até friozinho. Um friozinho gostoso, friozinho bom. Pegamos uma estradinha aqui em direção a Sorocaba. Botei a câmera aqui em primeira pessoa e o microfone no capacete. Vocês curtirem a estradinha comigo. Espero que esteja no ângulo certinho da câmera aí, porque não dá pra eu ver. Tô na intuição que tá na altura certa. Não sei se vai dar pra ver direito, porque essa mala de tanque é muito alta. A Give recomendou esse baú como sendo apropriado para ela, mas eu não acho que seja, não.
porque ele é muito alto. Até nos meus olhos aqui eu não consigo ver, eu vejo o painel no limite, porque quase que esse baú ele entra na frente. Eu não sei qual é o modelo dele aqui, mas é um modelo de 15 litros, que é o mesmo que equipa a Africa Twin. Mas eu acho que não casou bem nessa moto não, porque ele não casa muito bem com essa moto. Assim, eles aproveitaram um modelo que eles já tinham lá, que deu o ajuste certo. O ajuste aqui no caso é em relação ao esterçamento, porque eu testei uma outra mala que eu tinha da Tiger 800, fiz até o ajuste aqui embaixo do tanque lock, porque ele tem uma posição diferente. Aí eu coloquei na posição que seria a correta para essa moto aqui. É só você fazer um furinho ali, não compromete nada. E instalei. Só que o que acontece? Quando você esterça aqui o guidão, o guidão encosta na lateral aqui, ó, nos dois lados. Então, por isso ele não serve, mas a altura é perfeita, porque dá pra ver o painel lá perfeito. Mas aí, ou seja, a Give aproveitou esse modelo que eles já tinham, deu a abertura aqui do esterçamento, não pegou em nada. Eles falaram que é para essa moto, mas cara, é muito alto isso aqui é muito alto, não tinha nenhuma necessidade. O baú para ela, ele podia ser alto, mas ele tinha que ter um caimento aqui na frente para favorecer o ângulo de visão. A gente está numa região aqui bem ruralzinha assim, eu adoro andar de moto nesses lugares, com umas curvinhas sinuosas. Porém, essas curvinhas aqui são um pouco traiçoeiras, viu? Tô bem atento a elas aqui. Aquelas curvinhas que tem uma entrada aberta e fecha depois, tu pode perder a tangente se tu entrar errado. Tem que ficar ligado. Uma outra estradinha que eu vou mostrar pra vocês agora eu não vou saber o nome dela. Não vou saber o nome, porque é o número, não sei se é SP 473, 478, mas é uma estradinha que liga Sorocaba até a Serra do Turvo, que vai interligar lá quase em Registro, de Sorocaba quase em Registro. Tem o nome de uma cidadezinha ali antes que eu também não me recordo, mas de Sorocaba sentido a Registro. Aquela estradinha é uma delícia, toda arborizada, cheia de curvas. Como é que é o nome da cidade aqui? Piedade. Piedade? Ó. Vamos dar uma paradinha. São 11 horas, galera. 11 horas da manhã. 11 horas já? Ó. Não, são 11 horas. Tá. 11h16. Eu não sei ainda quanto a gente rodou, não. Tá fazendo uma autonomia muito boa aí, 17 e pouco. Eu tô... É crédito. Eu tô mantendo o máximo que eu posso 120. Sempre que eu posso eu tô 120. Tô fazendo 17. Tá muito bom. Bem carregado. Bora que bora. Vou dar uma paradinha aqui. Uma paradinha, beber uma água, mesma coisa.
pão com 2 ovos e queijo, saindo. Uma coquinha para dar uma ligada, uma água para hidratar. Daqui a pouco um café para ligar. Estamos chegando já, daqui não é tanto não. Mais umas 3, 4 horas, por aí. Vamos que ainda tem chão, vamos que ainda tem chão. Cafezinho para dar aquele pique. Ó, não almoçamos. Está 11, já quase meio-dia. Comemos só pão com ovo para não dar sono, não dar leseira. Pão com ovo para cada. Um pouquinho de Coca-Cola para dar uma ligada, uma água para hidratar. E agora o cafezinho, ó. Um chocolatinho sem açúcar. Açúcar tá no chocolate, né? E a braba tá lá, só aguardando. Eu acredito que ela começa mais ou menos por aqui. É a BR-478. Só peguei ela à noite, mas ela foi uma delícia. Cheia de curvinhas. Eu não sei andar lá e moto, sinal lateral. E ficar preso no trânsito. Então eu prefiro fazer um caminho um pouquinho mais longo. Ainda que eu não soubesse que é uma estadia tão gostosa como essa aqui, ainda que eu não soubesse, eu prefiro fazer um caminho mais longo e evitar andar dentro de uma cidade que eu não sei andar direito. Conheço bem São Paulo, até conheço bem São Paulo, mas só não sei andar bem lá de moto, não sei andar. Então, aí ao traçar no Google Maps lá uma rota alternativa, meio que sem querer, eu apontei o dedo aqui para essa estrada. E aí não foi dessa vez, tá? Não foi nessa viagem não. Na viagem anterior, eu descobri essa estradinha aqui. E agora sempre que eu tenho que cruzar São Paulo, cara, eu vou vir por aqui. Fácil. Só se tiver um compromisso lá dentro, né? Da cidade. Vou passar por lá e tal. Mas eu não tenho nada pra fazer em São Paulo. Olha que maravilha essa coisa. Eu adoro colocar a moto aqui na cidade. E é tudo, né? Tá bom. Não avisar, não exagerar. Tomar muito bem, porque não tem plano, não dá pra decorar pra executar. Tem que conhecer a moto que tem, né? Vocês viram ali, ó. Às vezes na câmera pode parecer assustador, mas situações assim a gente sabe o motor que a gente tem, né? Quando dá, quando não dá. Sai devagarzinho, tira devagarzinho, tá com o braço todo enfaixado, dedo engessado. Vou entrar muito embalado nela que está no final da curva. Pode. Feita a entrada dela. Acelera só na saída quando você vê que dá. Vamos embora.
comentários aí. Qual o nome dessa estrada aqui? Pô, quem é de São Paulo aí, da região, não conhece, cara. Essa estradinha aqui, ela é um pouco depois de Sorocaba, né? Em direção à Curitiba. Porra, vale muito a pena. Vamos viajar aí com os amigos de fim de semana. Dar uma esticadinha aqui pra dar uma curtida. O moto gostoso da moto é isso, cara, fazer curva. Ah, não vai pegar atenção, né? Quando entra umas curvinhas aqui, já fica ligado. Aqui é só no meio da floresta, aí já coloquei aqui 2 vezes à noite. Na verdade foi na viagem anterior. Eu estudei o Oktoberfest no Rio de Janeiro. E aí foi quando eu descobri essa estrada. Aí eu acabei passando aqui à noite. E aí na volta eu também voltei por aqui. E também estava de noite. Primeira vez que eu tô nela de dia. Pesado, então tá de 30 litros por metro, mais as malas, utilizador aí que eu vou seguir. 2 passageiros. Bem perto. Então não, pedaleira. Tá saindo do motor. Espero que esteja saindo um pouquinho. Parece aquelas paradas de exercício, fazer exercício na praça, sei lá que fazer.
pesada. Agora eu não quis jogar, porque ia raspar de novo. Deixei ela abrir. Essa cozinha mais lenta e mais fácil de fazer, tá mais pesado assim. Galera, não tem como mostrar a estrada toda, né? São 100 km. É isso aqui que vocês estão vendo. Lá na frente a gente volta. Olha a temperatura. 35 graus, cara. Puta que pariu, tá muito quente. 35 graus. Caramba, tá muito quente. Eu tô encharcado. Puta, tava tão fresquinho, cara. Simplesmente as nuvens abriram. Temperatura subiu assim, absurdamente. Eu já consegui reduzir uma hora. Olha o estado. Muito quente, muito quente, muito quente. Tava passando mal. Tive que parar aqui. Parei numa curvinha aqui. Tem uma quedinha d'água ali, o pessoal tá enchendo garrafa e bebendo água. Cara, tava passando mal. Ó, tava batendo 38 graus. E com o casaco, com a jaqueta, tudo preto, fechado. Eu tava encharcado de suor, quase do jeito que eu tô aqui. Só que de suor, perdendo líquido, desidratando. Eu tava encharcado de suor. Tava ficando tonto já. Ficando tonto, precisando refrescar. Não empurra a moto pra cá, não. Precisando refrescar. Nossa, que alívio. Aqui é um oásisinho. Com uma quedinha de água ali. Bebi uma água, joguei uma água na cabeça. Joguei uma água no corpo. É. Deve ter uma trilha. Não falta muito, falta pouco. Falta pouco. Uns 200 km, 200 e pouco km. Daqui a gente já tá perto. Mas, cara, nunca tive essa sensação antes, cara. Sentindo assim, quente mesmo. Calor na cabeça, assim, sabe? Calor na cabeça e começando a ficar tonto, maluco. Caralho, que doideira. Também curva pro lado e pro outro. Mas agora é de boa, deu pra hidratar, refrescar. E vambora. Eu vou com a jaqueta aberta, cara. Eu acho que é sinistro. Tem que ir ventilando. Vambora. Partiu. Chegamos dentro do previsto. Chegamos 4 horas, mas a gente parou já no mercado. E já compramos algumas coisinhas, enfim, mas chegamos aqui agora.
4 e pouquinho? 4h30. 4h30. E vou ser bem breve aqui para encerrar o vídeo. Vou mostrar o quarto rapidinho, mas não mostrei desmontando as coisas, a nossa bagagem, tirando tudo, porque o vídeo já deve estar muito longo. E só para mostrar o quarto, tá tudo bem. Chegamos em Curitiba e amanhã vamos para Florianópolis. Ai, que sono. Eu já tô acostumado a fazer Rio-Curitiba em uma jogada só, mas essa foi realmente muito cansativa por causa do calor. O calor, em determinado momento, assim, drenou 100% da energia. Mas o que importa é que a gente chegou, tudo bem, e agora vamos recarregar as energias, porque amanhã tem mais. Valeu, curte aí o vídeo, se inscreve e deixa o comentário. Fui! Tchau.